Boa noite, meus amigos, pessoas queridas, gente do bem, aquelas pessoas especiais que têm, assim, dado uma força e estão, assim, apreciando os meus vídeos. Vamos para mais um momento desse nosso espalhando sementes. Nós precisamos realmente continuar semeando boas sementes, bons frutos, para que todos nós, e principalmente as pessoas que mais precisam, possam ter o que colher pelo seu caminho, né? É tão bonito quando a gente passa por um lugar, principalmente quando a gente vai visitar um local que a gente ainda não conhece, uma estrada, e a gente vê assim aquelas flores nascendo assim naturalmente assim na beira da estrada, e a gente percebe que elas nasceram ali de uma forma espontânea e que tudo isso é fruto da providência divina, né, das obras de arte tão maravilhosas do nosso Pai Criador. Os pássaros que se incumbem de levar as sementes e vão por aí espalhando, polinizando muitas espécies, as abelhas, que são também aí insetos tão importantes para essa reserva e essa recomposição da natureza, né? Então é muito bonito realmente quando a gente olha e vê flores assim de todas as cores, de todas as espécies, das mais simples aquelas até mais raras, e a gente tá olhando lá, elas estão ali nascendo em meio às árvores, em meio aos arbustos, e brotaram ali porque às vezes até pessoas mesmo que passam, né, pelos seus caminhos aí, nas suas viagens de trabalho ou de passeio, acabam, mesmo que sem querer, reflorestando essas plantinhas que dão vida e alegria aos nossos olhos quando a gente vai apreciando o caminho. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer sempre assim as pessoas amigas e aqueles amigos que vão surgindo aí à medida que um ou outro visualizador, quem já fez a inscriçãozinha aí no meu canal, né? E vão propagando, né? Vão compartilhando com amigos, com pessoas conhecidas, com pessoas do seu trabalho ou da sua família, e as pessoas estão aí prestigiando os meus humildes vídeos e sabendo assim que eu quero realmente espalhar também essas flores aí por todos os caminhos que forem possíveis. Então eu peço a Deus, o nosso Pai Criador, e ao seu Santo Espírito, que nos ilumine nessa noite, que nos traga as palavras que nós precisamos levar para chegarem ao alcance daqueles corações mais
necessitados e que elas possam trazer alívio, esperança, fé, otimismo, alegria e essa continuidade desse propósito que é levar os nossos aprendizados, as boas palavras, os ensinamentos de Jesus através das escrituras bíblicas que a gente vai lendo, refletindo e compartilhando com todos aqueles que nos ouvirem. Muito obrigada, eu agradeço desde já. E se vocês gostarem do vídeo e das mensagens que aqui eu reservei para passar nessa noite, eu peço que depois possam compartilhar e possam curtir, se gostarem. Espero que gostem. O nosso tema hoje é uma frase que a gente ouve muito. Tempo, vai mais devagar. Tempo, vai mais devagar. E eu aí, nesses dias, como eu disse no meu último vídeo, na companhia da minha nora, que veio da Itália para rever a família, até disse a ela, nossa, pena que é tão pouco e o tempo passa como num sopro. É uma brisa que vem, que sopra aquele aroma bom e que daí a pouquinho já levou aquele pólen, aquela semente, aquela promessa de vida e de flores para outros ares. E olhando também os meus netinhos, que estão aí crescendo a olhos vistos, cada vez mais, eu diria numa linguagem mais antiquada, mais sabidos, mais inteligentes, mais espertos, mais perspicazes, como as crianças, a maioria das crianças dessa época, dessa era, vendo os meus netinhos que há tão pouco tempo estavam aí no ventre das suas mães e chegaram, nos trouxeram muita alegria, nos trouxeram aí essa mudança de status de mãe para avó, e que por sinal é muito boa, é maravilhosa. Eu sempre digo isso às minhas amigas que ainda não chegaram a esse estágio, que é uma experiência simplesmente magnífica e muito feliz, muito gratificante, porque a gente vai chegando nessa fase de vivenciar a síndrome do ninho vazio, que é a nossa casa, o nosso lar aí, às vezes a gente sentindo aquela solidão, aquele deserto dos filhos que já voaram para o mundo, porque já se tornaram adultos, já se formaram e já estão aí constituindo as suas próprias famílias. E nos deixaram um grande vazio, uma grande lacuna, né, nos nossos corações amorosos. Mas, em compensação, nos trazem de volta a experiência mais rica que eu poderia dizer, na minha própria definição, que é essa experiência de ser avó, de ser avô. Mas vendo também com que brevidade o tempo está aí
implacavelmente passando, a gente acaba até fazendo esse pedido também, porque os meus netinhos estão crescendo. Os meus netinhos já estão aí. A primeira neta já completou seus 13 anos. 13 primaveras que consagram a ela o seu ingresso na adolescência, né? E aí já vem as mudanças físicas, as mudanças emocionais, as mudanças mentais e comportamentais também, né? E que bom que eles têm os valores, por isso é tão importante a base, a estrutura familiar, uma solidez nos valores de educação que os pais passam e que nós, avós, também podemos contribuir em muito com a nossa experiência de já termos sido mães e pais e podermos passar aí uma boa parte dessa vivência, dos conselhos e um carinho diferente, porque é um carinho cheio de cuidados, às vezes até com lá um pequeno excesso, se é que se pode juntar essas duas palavras controversas, né? O pequeno e o excesso, porque o excesso já é demais. De mimos, de agrados, de aquele carinho que às vezes realmente excede até o nosso bom senso de avós, porque a gente quer tanto agradar e ver aquela criaturinha feliz que às vezes a gente acaba realmente exagerando. Por isso esse tema hoje, tempo. Vai mais devagar, por favor, né? E o Senhor do tempo, que é o nosso Deus, né? Que é o Senhor de tudo, que é esse Criador maravilhoso, genial, esse Deus, né? Pai de todas as coisas, que só pode ser mesmo um ser genial para ter criado a luz, criado tudo que a gente precisa nesse universo infinito e que muito mais até do que a gente precisa, que Ele nos deu, que Ele nos presenteou, além de tudo a nossa vida e essa nossa capacidade de ir progredindo, evoluindo e passando às outras gerações através das nossas células, dos nossos genes e de toda a maravilha da criação da inteligência humana, que podemos perpetuar tudo que aprendemos através dos nossos ensinamentos e da educação que nós vamos transmitindo aos nossos filhos, aos nossos netos, e com um pouquinho de bênção a mais aí, às vezes a gente chega até a ter essa felicidade de contemplar a chegada dos bisnetos, como a minha mãe, graças a Deus, teve a oportunidade de ser bisavó. E hoje em dia a gente vê aí também muitos avós e muitos bisavós jovens, né, que começaram mais cedo essas tarefas e estão tendo aí a graça de poder chegar a essa bênção mesmo, que é ter netos e bisnetos e ver que tudo que nós vivenciamos não foi em vão. Então hoje, gente, eu amanheci o dia pensando na mensagem que poderia estar trazendo aqui para vocês. E em oração, porque não é fácil assim a gente se colocar diante de uma câmera sem ter experiência nenhuma nessa área,
e vir aqui trazer palavras, trazer mensagens, conselhos, às vezes até, né, que a gente pede a licença de todos aqueles que nos ouvem e que nos assistem, para aceitarem ou não os conselhos, né? Não vou nem repetir aquele chavão, né, de que conselho, se fosse bom, né? E a gente encerra aqui o chavão. Mas hoje em oração, eu pedi muito ao Espírito Santo, né, ao Santo Espírito de Deus, uma inspiração para que eu pudesse preparar o meu vídeo e trazer um assunto que fosse algo que seja do interesse de quem vai escutar, de quem vai assistir. Aí eu liguei o meu celular naquele momento da minha oração e coloquei lá uns louvores, que também há inúmeros louvores muito lindos, que trazem assim aquela aura de luz e de ligação, de conexão com esse nosso Deus tão magnífico, tão inexplicável, tão indescritível. E pedi, né, que essa mensagem, esse vídeo de hoje trouxesse, sim, algo que possa engrandecer aqueles que a ouvirem e glorificar a Deus, que é o grande propósito e que tem que ser o grande propósito da vida, assim, da humanidade, que está tão carente da presença de Deus. E que possam, né, essas palavras trazerem, assim, uma palavra amiga aos corações sedentos de um conforto, uma palavra que traga ânimo aos corações que estiverem angustiados pelas adversidades da vida. Uma palavra que traga esperança àqueles corações que estiverem hoje desesperançados, porque as pessoas atravessam muitos momentos e muitas crises assim. O nosso mundo, o mundo em que nós estamos vivendo, o tempo em que nós estamos vivendo, além de estar passando muito rápido, ele também está muito conturbado. Existem muitas pessoas boas, de boa índole, de boa formação, que comungam a presença de Cristo, que trazem na sua vida os exemplos de retidão que Jesus veio nos ensinar, que são crentes em Deus e na sua misericórdia e no seu poder. Mas também tem muito mal, existe muito mal. Existem pessoas que se deixaram dominar pelas más influências, pelas más energias que circulam pelo nosso planeta e que são trazidas, sim, pela própria índole também das pessoas, pela sintonia com o mal, porque ao invés de se conectarem com Deus, com os ensinamentos de Jesus, com os valores que nos foram passados de geração em geração, desde que o mundo é mundo, essas pessoas estão conectadas com o mal, desejam o mal, praticam o mal e desacreditam de Deus, descreem de Deus.
não honram a esse Deus que nos deu a vida, que nos livra de todo mal, mas não depende só dele, que é o nosso Pai. Ele sabe o que é melhor para nós, mas muitas vezes nós mesmos não sabemos. O mal engana. O mal está aí à solta. Ele está aí, disseminando com furor a sua odiosidade. E nós precisamos estar vigilantes na oração, vigilantes no desejo de estarmos ligados a Deus. E então, gente, depois dessa oração que eu fiz, pedindo essa inspiração, eu já estava aí voltando para casa, né? E pelo caminho, eu vim pensando, meu Deus, mas como é difícil a gente querer se preparar para fazer um vídeo desse tipo, né? Transmitindo coisas boas. Ainda que eu seja uma completa amadora nessa arte, nesse métier de fazer vídeos e de tentar levar esses vídeos a público para que outras pessoas possam também comungar comigo e com todas aquelas pessoas que acreditam nesses valores cristãos que fazem tanta falta nesse mundo de hoje. Então, pelo caminho, já estava até meio desanimada, achando que hoje eu não ia conseguir essa inspiração, que é uma coisa tão sagrada, tão abençoada. Mas, chegando próximo à minha casa, um pensamento veio à minha mente, trazendo essa frase: tempo, vai mais devagar, porque a gente ama tanto as pessoas, a gente se doa tanto a esse amor, o amor solidário, o amor à família, o amor aos nossos filhos, ao esposo, à esposa, ao companheiro, à companheira, ao irmão, o irmão de sangue, aquele irmão que é o nosso irmão em Cristo, aos amigos, aqueles que a gente nem conhece, aquelas pessoas que transitam na rua, que passam por nós, que às vezes até olham e para quem a gente às vezes até volta o nosso olhar também. E aqueles irmãos que são muitas vezes invisíveis para a gente que passa com pressa porque vai para o trabalho, porque está atrasado. Passa com pressa na volta porque tem que comprar alguma coisa, porque tem que pensar na sua rotina doméstica, tem que preparar um jantar, tem que preparar uma refeição para o dia seguinte. E às vezes a gente não vê aquela pessoa que está ali e que às vezes um bom dia e uma boa noite já seriam muito importantes para alguém que nem nos conhece ou a quem a gente nem conhece. Ouvir é tão bom você passar por uma pessoa e aquela pessoa te olhar, mesmo sem te conhecer, e dizer bom dia. Ou dizer, boa noite. Ô senhora, muito obrigada. É tão bom. Isso traz tanta vida, isso renova tanto a nossa esperança ainda de um mundo melhor. E aí então essa frase veio ao meu pensamento. E é uma frase corriqueira, porque eu vejo isso principalmente com as mães mais jovens que estão vendo seus filhos crescerem assim com uma velocidade que não se via antes. E aí a mamãe, o filhinho já fez o seu primeiro aninho,
Daqui a pouquinho já tá completando o segundo aniversário, ou já tá fazendo uma festa de 7 anos. E aí a mãe posta lá a foto lá nas redes sociais. Tempo. Ai, tempo, vai mais devagar. Olha aí, o meu bebê já cresceu. Realmente, nós temos que pedir mesmo. O tempo vai mais devagar, mas a gente também não sabe qual é o propósito que Deus está fazendo com que o tempo passe depressa. Está lá, é bíblico. Está lá que no final dos tempos, o próprio tempo seria abreviado. E eu tenho certeza que tudo isso também faz parte aí dos planos de amor e de misericórdia de Jesus para conosco. Porque quando há muito sofrimento e muita dor, e há muita maldade, e há muita corrupção do ser humano, seres humanos corrompidos pela sede de poder, pela ganância, pelo egoísmo, pelo orgulho, e causando dor naqueles que estão no contraponto desse caminho, causando sofrimento, incitando guerras, incitando desarmonia, odiosidade, onde na maioria das vezes nem há. Então, gente, a gente tem que pedir, sim, tempo vai mais devagar, mas a gente tem que pedir a Deus, Senhor, preserva a nossa vida até onde nós possamos continuar te honrando, Senhor. Até onde a nossa vida seja importante para continuar vos glorificando, Senhor, por tudo que já nos destes, por tudo que criastes e por tudo que pusestes nesse mundo, nesse universo à nossa disposição, para nos realizarmos, para sermos felizes. Porque às vezes não. Com certeza, na maioria das vezes, a gente não precisa de muito para ser feliz. A gente valoriza coisas erradas, muito dinheiro, status, posição social, bens materiais que a gente valoriza. Passeios, tudo bem, é muito bom passear e Deus não reprova isso não. Lazer, ter uma boa mesa, ter alimento para oferecer para os nossos filhos, para a nossa família, quando tantos não têm, realmente são bênçãos, são presentes de Deus a cada dia nas nossas vidas e frutos do nosso trabalho, daquilo que a gente faz com dignidade para termos aquilo que necessitamos aqui. Porque essas coisas materiais são necessárias aqui. E Deus deixou tudo isso para nós porque Ele sabia que nós precisaríamos. Enquanto tivermos aqui esse corpo falível, que depende de tudo isso para sobreviver e para continuar glorificando a Deus. Então, aí eu pergunto assim, gente, por que esse pedido ao tempo, né? Porque eu me lembro ainda da minha infância e parecia que lá na infância, pelo menos na minha, talvez eu creio que muita gente também da minha geração aí, as pessoas mais velhas vão concordar. Parecia que tudo demorava muito. Nossa, demorava um tempão pra gente crescer. A gente tinha lá 3, 4 anos e éramos absolutamente subordinados aos nossos pais, porque era um outro tempo. E a gente desejava crescer logo para poder fazer coisas que a gente não podia fazer naquele período. Tinha que dormir cedo, não podia ficar
vendo televisão até tarde. Aliás, nem tinha tanta tecnologia como as crianças de hoje têm. Mas em compensação também, em contrapartida, parecia assim, nossa, os meus períodos de férias escolares eram imensos, nossa, eram muito felizes. Era um mês, mas parece que aqueles 30 dias duravam muito mais. Porque dava pra gente brincar, a gente viajava, ia pra casa da avó, ia pra terra onde nasceu, junto da família, principalmente a família materna, né? E juntava toda a família, era aquela primaiada, aquela alegria só de estarmos juntos. Não tinha toda essa parafernália de... Não tinha rede social, não tinha computador, não tinha tecnologia, pelo menos não assim, né? Mas a gente se divertia com coisas simples, com coisas ao nosso alcance naquele momento. Não tinha lá um cavalinho que dava corda, mas tinha lá um cabo de vassoura onde a gente podia fazer de conta que a gente estava montado realmente num cavalo. E a gente era feliz. Não tinha lanchonete, né? Aí, essas da moda que eu não vou aqui ficar fazendo merchandising, mas para comer esses sanduíches ultra mega bloster, que são saborosos, apetitosos, principalmente para a turminha dessa geração, não que a gente não goste, a gente também aprecia, mas nem sempre pode comer por causa da saúde, e nem sempre é tão saudável também. Mas aí a gente ia lá na árvore frutífera e colhia uma fruta no pé e saboreava aquilo ali, assim, in natura, aquela coisa maravilhosa. Nem tinha tantas restrições assim, tem que lavar a fruta, claro, hoje em dia precisa mesmo, né? Mas a gente ia lá, às vezes até subia na árvore para poder apanhar uma fruta, né, no pé, e saboreava ela ali mesmo, e era um sabor, né, um paladar fantástico, e aquilo nos fazia felizes, não precisava de muita coisa mais não. Então, gente, simplesmente porque a cada dia nós constatamos isso que está lá na Bíblia, que o tempo está se abreviando mesmo, é fato. É bíblico. O tempo está se abreviando por decisão de Deus, porque Ele é o Senhor do tempo, Ele é o Senhor de tudo. E com certeza nós não teremos agora a capacidade de compreender o porquê disso, que a gente quer viver, né? Principalmente se estiver tudo bem, a gente quer viver. E a gente quer que as pessoas que a gente ame também permaneçam. A gente quer que as nossas crianças fiquem crianças, para que aquela alegria, aquela inocência da infância permaneça mais tempo. Mas a gente sabe que a gente não pode reter tudo isso. A gente não pode reter o tempo e a evolução das coisas e das pessoas. Então, aquilo que eu falei para vocês agorinha mesmo, eu lembro muito bem que quando criança parecia uma eternidade de esperar as férias escolares. Nossa, o ano começava e parecia que nunca chegava julho para a gente ter lá as férias do meio do ano, que para nós aqui no hemisfério sul eram as férias de inverno, o período mais frio do ano aqui para uma grande parte do nosso país, né? Principalmente aqui na região sudeste, sul, que a gente ainda tem aí temperaturas baixas nessas épocas de inverno para nós. Então, gente, nossa, não chegava. E era maravilhoso quando a gente ia no frio também, passear, visitar a vovó, visitar os tios, passar uma temporada na fazenda, no sítio,
no interior e se deparava lá com aqueles dias de muito frio, principalmente na área rural, que tinha muito campo, né, muito pasto, muita vegetação, e às vezes de manhã os campos amanheciam cobertos de geada. E a gente achava que aquilo era uma festa, era uma coisa inusitada para nós, né? Lá nos países do hemisfério norte é bem normal, né? Tem neve, né? Temperaturas abaixo de zero, baixíssimas mesmo. Mas é que para nós uma geada no inverno já fazia todo aquele encantamento da infância. E o período de férias, por sua vez, também, nossa, parecia assim, interminável. Claro, a gente não queria que terminasse correndo, não, mas às vezes também dava aquela saudadinha, né? No meu caso, então, que o meu pai nem sempre podia nos acompanhar, ficava porque tinha o trabalho e não tinha a mesma facilidade das férias escolares. Então aí, depois de alguns dias de férias e de toda aquela alegria, aquela coisa incontida, daquele entusiasmo infantil, começava a bater a saudade do papai, né? A saudade da mamãe, se ela ficasse também. Mas demorava para terminar também, para a gente poder voltar para casa, para voltar para a escola. Tinha saudade da professora, dos coleguinhas. E eram longos dias de muita brincadeira, de muita imaginação, enriquecendo a nossa infância naquela época. E muita alegria, uma alegria que a gente carrega. Fica aqui no coração e na saudade. E na casa da avó, né? Na casa da avó tudo era mágico, né? Naquela fase de infância, até mesmo na adolescência dos nossos tempos. Porque a gente parece que permanecia criança mais tempo. Hoje as crianças estão aí ficando adultos muito precocemente, né? O que eu acho, sinceramente, uma pena. Porque a infância é, assim, eu acho que a fase mais rica que o ser humano pode passar. É a fase dos aprendizados, os aprendizados sistematizados, mas também os aprendizados, assim, improvisados, os aprendizados testados nas brincadeiras. Tudo era mágico. E a impressão que tínhamos era que a vida adulta estava muito distante. Nossa, era interminável. As meninas, então, quando iam chegando aí nos seus 10 anos, sonhavam com a sua festa de debutantes, porque queriam completar 15 anos e serem moças, e usar batom, e usar o primeiro sapato de salto. Gente, eu tô velhinha mesmo, tá? Eu vivi toda essa fase e era mágico, era um sonho. As meninas esperarem aquela idade para usarem o seu primeiro sapatinho de salto, né? Hoje em dia, mal a criança começa já a andar, às vezes as meninas já querem, passam com a mãe aí nas vitrines das lojas de calçado, já querem lá o seu sapatinho de saltinho, e a mãe tem que ter muito bom senso e muito jogo de cintura para poder equilibrar esses desejos e mostrar que é bem mais seguro para uma criança caminhar, né? Andar e se locomover e brincar, fazer aquilo que as crianças precisam fazer, que é brincar, correr, se divertir com os amiguinhos, mas com calçados apropriados. Bom, mas aí chegamos aqui. Mas qual? O tempo passou, implacável, passou para mim,
passou para muitas gerações que me antecederam, na minha família, enfim, na vida, né? Meus pais envelheceram e se foram, cumpriram o seu projeto, o projeto que Deus havia programado para eles aqui, e se foram. Meus filhos, né? Que eu também os tive bebês e os vi crescer, e também muitas vezes, talvez eu não tivesse proferido a frase, mas eu desejava, ai, tempo, vai mais devagar, meus filhos. Cresceram, se tornaram adultos, graças a Deus, maravilhosos, abençoados. E tudo isso para mim é motivo de gratidão a Deus a cada dia, louvar a Deus a cada dia, de eu ter conseguido também fazer esse papel de mãe, de educadora. E meus filhos seguiram as suas vidas também, os seus sonhos, né? Já aí são casados, né? São pais, têm seus filhos, têm a sua família. E eu vejo aí a cada dia que Deus me concede, os meus netinhos se desenvolvendo mais e mais. E sabemos que muito rapidamente também eles estarão grandes. Eles estarão grandes e, claro, é a sequência da vida e isso é inexorável. Querendo a gente ou não, pedindo a colher de chá para o tempo ou não. E mesmo que Deus até nos concedesse, porque a vida eterna, na realidade, nós já a vivenciamos, que mesmo depois desse corpo físico aqui, nós temos que crer que teremos um corpo de luz na morada do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. E assim, como tudo neste mundo, né? Principalmente entre os seres viventes da criação, nós somos plantas, né? Somos como os animais, nós nascemos, crescemos, como as flores, oferecemos perfume, beleza, compartilhamos os nossos aprendizados, os nossos saberes, pelo menos assim deveria ser com todos, né? Porque era esse o projeto de Deus para nós, seres humanos. E amanhã, ou depois, porque esse amanhã a Deus pertence, como tudo, uma suave brisa sopra sobre nós e já não estaremos mais ali. Mas deixaremos os nossos frutos, as nossas sementes plantadas, que sejam sempre boas. E temos que ter, sim, o propósito de cumprirmos bem o nosso papel de pessoas do bem, de filhos de Deus, de pais, de avós, de irmãos, de educadores, né? Daqueles que formam aí todas as áreas de conhecimento, como eu também já citei no meu último vídeo, e que colaboram com o projeto de Deus para nós, seres humanos, e fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance, o nosso melhor, mesmo que sejam pequenas coisas, pequenas ações do dia a dia, pequenas atitudes, pequenos passos. A gente não precisa sair por aí fazendo grandes coisas. Nós podemos estar aí atendendo os desígnios do nosso Pai, fazendo o nosso papel, com a nossa simplicidade, com humildade, com quebrantamento da nossa alma, do nosso orgulho, e com amor,
principalmente com amor, que é o grande ingrediente que Deus colocou na sua criação. Nós temos isso na nossa essência, nós somos feitos a partir da essência do amor de Deus, que é supremo, que é infinito por nós. Por isso, gente, a única força, o único poder capaz de nos manter nesse caminhar e nessa trajetória de amor, de conexão com Deus, com a bondade, nós temos que ter a presença de Jesus na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Não podemos dar brecha para o mal, não podemos abrir nenhum tipo de guarda para que o mal se apodere daquilo que foi Deus que nos concedeu, que Deus criou em nós. E só assim, com a presença de Jesus, nós teremos condições de cumprir o propósito de Deus em nossa vida. Seja ela longa, seja ela breve, que usemos o nosso tempo com discernimento, com bons propósitos e principalmente com amor, o amor de Deus em nós. E com esse amor a gente vai agora só enriquecer com um texto que eu separei aqui para tá dando esse suporte, essa estrutura para a nossa conversa de hoje. Então, eu vou começar aqui com Provérbios 4 e vou ler aqui de 1 a 4, os versículos de 1 a 4, para a gente poder ilustrar esse nosso estudo, esse nosso bate-papo de hoje. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Apeguem-se às minhas palavras de todo o coração. Obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por ela seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. E aqui, para a gente concluir, eu separei em Eclesiastes 12, também do versículo 1 a 4, o texto para a gente fazer essa ilustração. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva, quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, que somos nós, gente, quando pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas
enxergarem embaçado, porque tudo em nós vai envelhecendo, inclusive a nossa visão. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções parecer fraco para você. Quando você tiver medo de altura e dos perigos da rua, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno. Sim, tudo tem sentido. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. É para nós, mas faz sentido para Deus. Então nós temos que valorizar o nosso tempo, gente, porque é melhor valorizá-lo do que lamentar a sua passagem, porque ele se vai de qualquer maneira. O tempo é breve e Deus sabe o porquê de todas as coisas. Tudo tem que ser o tempo de Deus. Que Deus nos abençoe. Uma excelente e abençoada semana a todos vocês que na noite de hoje podem me ouvir e assistir o meu vídeo. Se gostarem, eu peço a vocês aí a grande gentileza e carinho de compartilharem com seus familiares, com seus conhecidos, aqueles que apreciam também, assim, uma mensagem de carinho, de leveza, de amor a Deus, de bons valores. Que todos possamos nos realizar em Deus. Amém. Um beijo no coração de cada um.